Voltamos então aqui, pessoal, com o assunto gametogênese, especificamente agora vamos analisar a ovulogênese, portanto, produção de gametas femininos, certo? Lembrando que essa análise também é uma análise genérica, eu não estou direcionando isso aqui para a espécie humana, nós vamos pensar em fêmeas de maneira bem óbvia, tá? Eu posso até dar aqui um ou outro detalhe do que ocorre também na espécie humana, mas não é o meu objetivo, não é a minha proposta. Lembrando que eu quero analisar aqui o que ocorre do ponto de vista de mudança de alteração em material genético. Bom, primeira coisa, verifiquem que não há um período de diferenciação. São apenas 3 etapas: germinativo, crescimento e maturação. No período germinativo, apenas a mitose. Células germinativas dando origem a ovogônias. Uma dando origem a duas, uma dando origem a duas. Se nós formos pensar na espécie humana, pela perspectiva de número de cromossomos diploides, né? O 2N, 46, 46, 46. Então aqui período conhecido como período germinativo. Período que na espécie humana ocorre na vida uterina dessa mulher. Essa menina ainda nem nasceu, essa mulher nem nasceu, e esse período aqui já está ocorrendo lá na vida uterina. Lá na vida gestacional dela, o período germinativo já começa a se desenvolver, certo? Bom, vou pegar agora uma ovogônia, que é diploide, 46 cromossomos, e vou fazer ela iniciar o processo de meiose 1. Então, uma ovogônia para um ovócito 1. De ovogônia para ovócito 1, como nós estamos ainda no início da meiose 1, não há alteração nenhuma no número de cromossomos. Especificamente na espécie humana, né? O período de crescimento também ocorre lá na vida uterina, lá na vida gestacional, no embrião dessa menina, dessa mulher que nem nasceu. E ao nascer, ela nasce lá com ovócitos 1 parados em meiose 1, portanto, na prófase 1. Né? Então, ao nascer, ela tem lá um lote de células, a mulher, na nossa espécie, parado lá em ovócito 1, lá na prófase 1. Portanto, ainda não dividiu o número de cromossomos, porque a meiose 1 é o processo reducional. Né? Bom, então, voltando aqui para uma análise mais ampla, mais genérica, deixa de lado a espécie humana, vamos pensar em fêmeas de maneira genérica. Um ovócito 1 se divide e não dá origem a 2 ovócitos 2. Por quê? Todo o vitelo disponível do ovócito 1, e aqui nesse período de ovócito 1 ocorre uma deposição, uma produção de nutrientes que dão origem ao vitelo, fundamental importância para iniciar o desenvolvimento embrionário e nutrir o embrião. Todo o vitelo, todos esses nutrientes são enviados para o ovócito 2. Essa células azul aqui, ela não é uma gameta viável. Ela tem o mesmo número de cromossomos que o ovócito 2, afinal de contas, ocorreu a meiose 1 aqui, e a meiose 1 é reducional, como vocês já sabem, então saiu de 2N para N. Ok? De 2N para N. Mas qual é a principal diferença? Todo o nutriente, todo o vitelo que nós vamos encontrar depois lá no zigoto, na célula ovo, é derivado do gameta feminino, portanto, ele é enviado para o ovócito 2. Professor, essa célula, o corpúsculo polar, o glóbulo polar, que é essa célula azul, ela é uma gameta viável? Não, ela não é uma gameta viável. O espermatozoide, inclusive, não tem nem atração química, não tem nem quimiotaxia, não reconhece isso aqui como uma possibilidade para a fertilização. Ok? Então, iniciou a puberdade, pensando agora na espécie humana. A todo mês, um ovócito 1 entra em processo de meiose 1, né? Finaliza o processo de meiose 1, dando origem ao ovócito 2. Então, uma mulher, todo mês, produz o quê? Libera o quê no processo de ovulação? Ovócitos 2. Nós temos um problema aqui ainda. O ovócito 2 tem 23 cromossomos. Lembra que a meiose 1 divide o número de cromossomos pela metade? Que a meiose 1 afasta os cromossomos homólogos. Porém, esse cromossomo aqui, esses cromossomos ainda estão duplicados. Eu tenho 23 duplicados. E 23 duplicados são 46 moléculas de DNA. Portanto, ele não está pronto. Nossa, professor, mas você acabou de falar que é exatamente o ovócito 2 que é liberado que no processo de ovulação, né, o processo de liberação do gameta lá na tuba uterina, na espécie humana. Pois bem, o processo de meiose 2, ele só vai finalizar, ele só finaliza se ocorrer a fecundação. Então, o espermatozoide encontrou o ovócito 2, termina a anáfase 2, dividindo
o número de moléculas de DNA, afastando as cromátides irmãs, finalizando com a telófase 2. Então, ó, aqui, meiose 1 no período de crescimento. No período de maturação, é a meiose 2. Portanto, só finaliza a meiose 2 com a anáfase 2, dividindo os centrômeros ao meio, afastando as cromátides irmãs, na anáfase 2. E o processo de telófase 2 se fecundar. Então, naquele mês em que a mulher produziu um ovócito 2 e não foi fecundado, nós não temos a continuidade da meiose 2. A meiose 2 só finaliza se nós observarmos o processo de fecundação, ok? Observa aqui que para o glóbulo polar ou corpúsculo polar, a meiose 2 também continua, mas como eu falei para vocês, nós não temos aqui a atração química do espermatozoide. Isso aqui é um mecanismo selecionado pela evolução para que o material genético seja descartado e que todo o vitelo derivado do ovócito 1 seja direcionado para o ovócito 2 e, consequentemente, para o óvulo. Então, todo mês, né, o que ocorre lá não é um processo de produção de óvulos, e sim produção de ovócitos 2, porque o óvulo mesmo só se estiver fecundado. E aí, fecundando, finaliza a meiose 2, e aí sim nós podemos falar em óvulo. O que é um ovócito 2, portanto? É um gameta com 23 cromossomos, porém eles ainda estão duplicados. 23 vezes 2, 46 moléculas. Certo? Ok? Meus queridos, a nossa próxima videoaula, o nosso próximo vídeo será todo dedicado para a resolução de exercícios desse modo. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.